Bem-vindos e bem-vindas à primeira aula de um conjunto de aulas sobre o ABC da literatura de Ezra Pound. Serão 3 conjuntos de aulas, e essa aula é dada em função da resolução 036/2020 do reitor da Unimontes, que mantém as atividades regulares à distância. Como vocês podem ver, é uma aula oficial. E nesse sentido, como todas as coisas que se fazem na Unimontes, ela tem valor de aula, né, garantida pelos regimentos institucionais. Ela foi inicialmente pensada para os alunos do terceiro período de Letras Inglesas de Januário e meus alunos regulares do curso de Teoria. Eles, no momento, estão em casa, como todos nós estamos, reclusos, e precisam continuar suas atividades. Por isso, eu pensei essas aulas com atividades de leitura, e essa aula na verdade, aquilo de uma forma muito próxima do que eu daria em sala de aula. É sempre ruim porque deu muito mais trabalho preparar essa aula do que uma aula que seria feita para ser dada, sei lá, em 4 horas em sala de aula, porque exigiu de mim uma série de conhecimentos que eu não sabia. É a primeira vez que eu gravo uma aula de madrugada, são 2 horas da manhã, é a única hora que eu tenho em casa com silêncio. É a primeira vez que eu faço esse tipo de aula, eu nunca gravei aula na vida, então haverá uma série de erros. Nem todo o teatro que eu estudei na vida, que não foi muito, foi um pouquinho na graduação e um pouquinho na escola, vai me ajudar nesse momento com uma atividade performática de um ator-professor que eu não sou. Então eu peço desculpas pela qualidade técnica do vídeo, a imagem não está das melhores, porque eu não tenho acesso a uma câmera de qualidade, é a câmera do computador mesmo, mas a captação de áudio, pelo menos eu acredito que está um pouco melhor, o que facilita um pouco a vida. Eu estou levemente resfriado, então em alguns momentos eu devo tossir, eu estou com um pouco de coriza, mas até onde eu saiba eu não estou com coronavírus não. Bom, vamos passar então a aula. Eu também, antes de começar, só mais uma coisa. Eu espero que estejam todos bem, na medida do possível, se repensando e repensando a vida, nesse momento de reflexão a que nós estamos obrigados, e torço para que o governo, esse desgoverno, atente-se para a vida dos pobres que ainda estão sendo obrigados a sair de casa para manter o sustento, e que eles possam, o mais rápido possível, serem amparados pelo Estado, como em outros países sérios, né? Bom, vamos seguir então a nossa aula. É, eu vou passar então para o nosso, como eu disse aí, esse é o tema da aula. Nossas aulas vão sempre começar com esse tema. E aí vamos começar então pela discussão de como vai funcionar essa aula. Bom, essa aula será dividida em 4 partes. Nessas 4 partes da aula, eu vou discutir esses elementos aí constantes. Primeiro, depois de passar dessa apresentação do plano, eu vou recapitular o que nós estudamos até o presente momento, o ponto em que estávamos, qual é a linha central e geral do curso e por que ler, né, então, o ABC da literatura do Pound. Em que e onde ele se encaixa nessa grande discussão do curso. No segundo momento, eu vou dizer algumas questões gerais, tanto sobre o autor quanto sobre sua obra e sua obra literária, Os Cantos, de uma forma muito superficial e geral. A intenção da aula é, de fato, discutir 2 coisas: o título do livro em inglês e o que a gente pode desdobrar dele, e a discussão central da noção entre dichten como condensare, esse verbo alemão, traduzido como condensar para o italiano. Bom, primeiro, do que se trata a disciplina Teoria da Literatura para o aluno, por exemplo, do terceiro período, que não chegou a tempo de ver as aulas? Isso porque nós tivemos só 2 aulas presenciais. Nossas aulas começaram no início de março e já na terceira semana a gente teve de suspender as atividades. Então, muitos dos alunos regularmente matriculados ainda não haviam aparecido na segunda semana de aula. O que é muito comum também, porque há geralmente um trânsito de matrículas, nem todos conseguem se matricular nas primeiras atividades do curso, etc. Então eu vou fazer uma breve explicação para quem está chegando agora de qual é a discussão e para quem, por algum acaso, não faz parte do curso e queira entender de onde que eu estou partindo. O curso de Teoria da Literatura,
do terceiro período de inglês dá sequência a uma discussão acontecida no semestre anterior de introdução à teoria da literatura. Os alunos da disciplina de teoria da literatura, que na Unimontes é uma disciplina de 72 horas, discutem conceitos de poesia, conceitos de poética de uma forma geral e têm contato com algumas correntes críticas do século XX. O curso foi pensado, então, para que a gente discutisse algumas tensões próprias e conceituais de elementos do texto poético. Dentre essas questões, discutir o que é a noção de poiesis e a noção de poio do grego, a noção de fazer do grego, a relação disso, por exemplo, com uma noção posterior, ainda grega, mas posterior à ideia do poio, que é a noção de lírica, e em seguida para a gente discutir a noção de pensamento sobre a poesia moderna e, consequentemente, como analisar, pensar e ler textos poéticos. Entendendo duas coisas. A primeira é que num mundo carregado de textos em prosa, nossos alunos, embora ouçam música demais, tenham um contato com manifestações poéticas quase que cotidianamente, não têm mais o hábito regular de sentar e ler um livro de poemas. Alguns chegam no terceiro período de letras tendo lido pouquíssimo de poesia ou conhecendo pouquíssimo de poesia. Então essa é a nossa primeira dificuldade, né? Apresentar um curso e tentar, com essas condições teóricas, dar um olhar sobre o texto poético que eles geralmente não têm. O segundo é apresentar um conjunto de autores e um conjunto de poetas que eles possam seguir consultando ao longo da vida. Por essa razão, esse curso traz alguns nomes que são de poetas que são também ensaístas, como Pound e T.S. Eliot, que são poetas que pensam o fazer poético. Isso porque o norte teórico desse curso é sempre entender a literatura como uma atividade de pensamento e a leitura literária como uma atividade crítica. Essas duas bases orientam quase todas as minhas disciplinas de teoria. A literatura é uma prática de pensamento e a leitura é uma atividade crítica. E para isso eu preciso esclarecer algumas questões do que seja uma atividade de pensamento propriamente dita e o que é a crítica. Esse é um dos temas da aula de hoje. A gente vai discutir o que é a noção de crítica a partir do próprio livro de Pound. Então, nessas duas pequenas aulas que tivemos no semestre, a primeira aula foi uma aula geral de apresentação, o que é o fazer, o que nós vamos estudar, quais seriam as avaliações, como que eu daria os pontos, essas coisas burocráticas da vida de professor universitário. E a primeira aula, de fato, de teoria que tivemos, a gente discutiu o livro Conceitos Fundamentais de Poética, de Emil Steiger, a parte em que o Steiger discute o gênero lírico e a ideia de musicalidade presente no gênero lírico. Steiger faz isso ao longo dessa primeira parte do livro, discutindo poemas em alemão e dizendo que a sonoridade, a estrutura sonora é uma atividade significativa importante para que a gente possa entender a poesia. Bom, a gente vai passar então à discussão do livro da aula de hoje. O livro da aula de hoje, que é também o da aula que vem e o da outra aula, é este aqui, o ABC da Literatura, na tradução de Augusto de Campos e José Paulo Paes. É um livro famoso nos estudos literários, um livro que causou um certo barulho quando surgiu em 1934, porque Pound põe o dedo na ferida de algumas questões críticas do momento histórico em que o livro saiu. O livro apresenta uma metodologia de análise literária e uma metodologia de leitura. Eu queria fazer algumas considerações sobre essa edição em especial da Cultrix. Fica aí minha contribuição para a Cultrix, caso ela queira seguir ou veja isso, que eu duvido muito. Esse livro, muito provavelmente, foi feito a partir das edições anteriores da Cultrix. É um livro que a Cultrix publica há muitos anos, porque é um livro muito básico, alunos de letras sempre têm esse livro em mãos. E esse livro tem uns errinhos de revisão, assim. Como eu acredito que eles escanearam uma versão antiga e verteram para o PDF, nisso alguns caracteres ficaram errados, tem palavra mal escrita, tem pontuação onde não existe, que geralmente deveria ser uma sujeira no original, etc. E aí uma pequena e uma boa revisão resolveria o problema.
Esse livro é dividido, então, em 3 partes. Só um minuto. A primeira parte, e na primeira parte o autor apresenta seu método do que ele chama de leitura. O que é e como se ler literatura. E como se ler. Essa é a primeira parte do livro todo. A segunda parte do livro ele aplica o método com excertos de textos. E a terceira parte do livro ele traz uma pequena antologia com alguns poetas que ele considera serem os grandes poetas. Seguindo o próprio Pound no que ele recomenda no seu livro, eu recomendo que a leitura comece pela terceira parte. Ao invés de se começar a ler do início para o final, para o aluno que está começando, pegou o livro agora pela primeira vez, tem uma dificuldade de ler livros de teoria da literatura e livros de crítica, porque não conhece os autores que o autor discute, não conhece os poetas, nunca leu nada a respeito, tem preguiça de ir no Google para achar o poeta, eu recomendo que comecem então lendo os poemas. Isso deixa então o aluno muito dentro do que o Pound quer para o seu método. A primeira atividade de leitura, a primeira atividade de crítica deve ser sempre a do texto literário e depois a do texto crítico. Então só depois é o julgar o texto. Então isso coloca o leitor de uma certa forma ambientado no texto. Faz com que ele possa dessa maneira, seguir um certo percurso. Então, chegou em casa, pegou o PDF, abriu aí, né, comprou o livro, chegou pelo correio e os carteiros continuam trabalhando no meio dessa pandemia, o que é perigosíssimo para eles mesmos e para elas mesmas, as carteiras. Quero começar. Então comece na minha edição, na página 185, que é a mini antologia. E aí depois volte lendo o livro do início. Eu recomendo também, na parte 2, se achar importante, ler a segunda parte, antes da primeira. Porque a segunda ele diz, se você entendeu o que eu falei na primeira parte, não precisa ler a segunda. Mas é bom ler a segunda para entender melhor a primeira. Então, desconstruir ou desmontar a ideia de que é preciso ler o livro par e passo, bonitinho. Né? Vamos fazer uma leitura a lá Julio Cortázar em O Jogo da Amarelinha, brincar de ir para lá e para cá no texto. Bom, então é isso que iremos discutir e é assim que seguiremos o curso. Eu espero, depois de terminar dessa aula do ABC da literatura, começar a aula da essência da poesia do T.S. Eliot. E aí, ao invés de dar essa aula condensada numa única aula, por exemplo, a aula do Pound seria uma aula, a aula dessa semana, eu vou dividi-la em mais 2 outras, eu também não devo condensar a aula do T.S. Eliot numa única aula só. Isso nos coloca um novo plano de trabalho, uma nova metodologia para quem estava em classe na última semana. Por que isso? Porque eu acredito que em casa o aluno tem um pouco mais de tempo, pode refletir um pouco melhor, elaborar melhor as dúvidas e poder desfrutar de uma aula um pouco mais profunda. Bom, eu vou começar então agora a dar aquela parte que seria a parte 2, né? Os informes preliminares. O que é, quem foi e do que se trata, né, o livro O ABC da Literatura e seu autor. Pound é um poeta norte-americano que nasceu no final do século XIX, morreu em 1972 e publicou um único livro de poemas que escreveu ao longo da vida, que foi considerada pela revista alemã no final do século XX, a revista Das Gedichte, como o melhor livro do século. Isso é engraçado de ser dito porque Pound tem uma trajetória de vida um pouco complicada. Pound nasceu nos Estados Unidos e se mudou para a Europa e viveu boa parte da vida na Europa. No final da Segunda Guerra Mundial, Pound foi acusado de alta traição porque, enquanto morava em Roma, usou a rádio de Roma para defender Mussolini e para fazer propaganda pró-fascista. Condenado pela corte americana, Pound ficou 12 anos recluso num hospital psiquiátrico, né, onde escreveu então boa parte de seu livro, Os Cantos. Essa vida controversa de Pound, né, e sua sedução pelo fascismo, não é isolada num período de intelectuais que acabam por se seduzir ao fascismo. Nós temos Guten Grass, autor do Tambor, que na sua biografia publicada já no início do século XXI explica que se deixou seduzir.
pelo fascismo. Há também o filósofo alemão, e esse é declarado, talvez o mais polêmico dos casos, Martin Heidegger, e ultimamente estão sendo levantadas as relações do fascismo, ou do nazifascismo, com Hans Robert Jauss, né? O homem que escreveu Teoria da Literatura como Provocação, História da Literatura como Provocação à Teoria Literária. Jauss foi da SS. Houve uma palestra sobre isso na Abralito do ano passado, comentando essa relação entre Jauss e o fascismo. Bom, o nazismo, né, no caso. Dito isso, passemos ao texto. O fato de ele ter sido um fascista não impede que ele tenha um pensamento brilhante. E é isso que nós vamos discutir hoje aqui. O pensamento brilhante que ele tem sobre a atividade de leitura. Para isso eu vou começar discutindo e provocando uma questão muito séria, seguindo e já aplicando o método poundiano de pensamento, que é o de não nos deixarmos valer pelas teorias já vencidas. O livro em inglês tem por título ABC of Reading. A escolha da tradução por ABC da literatura foi dos tradutores. Eu acredito que a escolha foi por ABC da literatura porque a matéria do livro é literatura, basicamente. Ele está falando de leitura literária e de leitura especificamente de poemas. Porém, se você entra numa discussão de que Pound era um homem que estudava a contenção da linguagem, a linguagem condensada, capaz de dizer muitas coisas, o título ABC da leitura é mais significativo do que ABC da literatura. Eu vou ficar nesse movimento de ir e voltar, então eu peço um pouco de paciência, porque eu não vou dar aquela aula chata de slides só não. Eu gosto mais de falar. Essa é uma questão metodológica, inclusive, aqui. Bom, qual que é a lógica, então, da gente pensar essa noção de leitura, né? Bom, Pound coloca no seu ABC da leitura a chave central do seu pensamento. Por que começar a analisar pelo título e não por uma outra parte do livro, como, por exemplo, o método, ou como, por exemplo, a indicação que eu dei de começar pela leitura da antologia? Um título como esse, ABC da leitura, é um título que reúne e que direciona um pensamento. Quando a gente está falando de um livro que tem um título tão bem elaborado quanto esse, é preciso tomar um certo cuidado. Não é como, por exemplo, pegar um livro do Heidegger chamado Ensaios e Conferências, em que ali há uma reunião de ensaios publicados ao longo de uma vida e condensados naquele formato. O livro ele propõe um pensamento, ele dá um direcionamento, ele coloca uma questão quando tem um título e ele é pensado como uma unidade. Essa é uma maneira boa de começar a se pensar textos críticos, ou mesmo textos literários. Quando eu estou diante de uma reunião de textos de um autor, quando eu estou diante de uma antologia, é preciso perceber quais são os critérios para a organização daqueles textos ali e de que maneira aqueles textos dialogam, uma vez que eles não foram pensados como uma unidade comunicativa. Já no caso desse livro em especial, ABC da Literatura, ou, para citar o próprio Heidegger num outro livro, Ser e Tempo, a discussão está em torno daquela conceituação ali proposta. Então, em Ser e Tempo, Heidegger discute duas coisas, ser e tempo. E, claro, de uma forma profunda, indo profundamente nas questões ligadas na formação do ser, da linguagem, do tempo que ele vai desdobrar ao longo de toda uma vida. Eu costumo dizer aos meus alunos de teoria que os grandes pensadores às vezes têm um grande problema, que eles ficam a vida inteira debruçados sobre eles, né? E o problema central de Pound é a noção de condensação como capacidade máxima de comunicação. Ele fala disso a todo momento no livro, e nós vamos, na aula da parte 2, destrinchar essa noção de condensação, porque é preciso conhecer alguns conceitos antes. Dessa forma, eu vou partir da análise do texto a partir da análise do título desse termo, reading. A noção de leitura, então, é a noção que vai nos guiar aqui. Por quê? Porque existe uma diferença central na tradução do título para o português, né? José Paulo Paes e Augusto de Campos, ao escolherem literatura ao invés de leitura, acabam por criar uma falsa impressão do título do livro.
O manual ensaístico de crítica feito por Pound é o desenvolvimento de uma metodologia de leitura. Isso é fundamental. Metodologia de leitura, porque ler é uma capacidade que precisa ser ensinada. Mais do que decodificar grafemas, mais do que saber reproduzir o som das palavras. Pound vai ensinar uma metodologia de leitura que ele aplica àquilo que ele considera a máxima capacidade comunicativa da linguagem, que é a literatura. Uma vez que uma sociedade se estabelece e se forma a partir de suas estruturas de linguagem, a política, a economia, a sociedade, a filosofia, etc., saber lidar com a leitura de linguagens condensadas propicia àquele que aprende a ler uma decodificação melhor do mundo, uma capacidade de criticar melhor as coisas. A leitura, então, para Pound, é formativa, mas ela é formativa num primeiro momento sem filtro. É preciso ler as coisas por elas mesmas e, a partir delas, criar as suas categorias de juízo. Por isso que, voltando aí para o slide, para a gente voltar, o manual ensaístico de crítica feito por Pound é o desenvolvimento de uma metodologia de leitura. De leitura que ele aplica inicialmente à literatura e mais especificadamente à leitura de poemas, mas também de uma leitura de mundo. A metodologia que ele desenvolve permite àquele que entra em contato com ela aprender a analisar de uma forma mais complexa a linguagem na qual ele vive e dialoga e existe. Ao analisarmos o título em inglês ABC of Reading, entendemos que para Pound, leitura é uma atividade crítica e de pensamento. O livro, aqui por nós estudado, não é só um manual de literatura ou de introdução aos estudos literários, como a tradução para o português dá a entender. Mesmo que o livro tenha como base a análise de literatura, o autor entende a leitura literária como prática de leitura no seu sentido amplo, o desenvolvimento de um método crítico de leitura. Por isso é preciso discutir a seguinte questão. Para se aprender a ler, como eu falei, como pretende o autor, deve-se começar pela literatura e em especial pela poesia. Por que então começar pela poesia? Porque a leitura que propõe Pound nesse seu abecedário é uma leitura que começa pelo texto poético. Então, por que não começar a ler por, sei lá, uma bula de remédio, vamos dar esse exemplo, ou pelo discurso sobre a cultura da nossa supersecretária de cultura, aquela atriz da Globo que fazia as Helenas, aquelas mulheres burguesas do Leblon. Porque a literatura nos permite um olhar mais complexo diante do mundo, um olhar de máxima significação de linguagem. Para Pound, a literatura significa, e é isso. A literatura tem função de significar, de construir significados. Por isso, começar por ela, porque para ler literatura é preciso ler de uma forma mais complexa e ler aquela condição de linguagem mais condensada. O poema é a manifestação de linguagem mais condensada que existe em qualquer linguagem. Por essa razão, Pound começa por ela. E aí ele volta. E aí voltamos, né? Reading aqui não é a prática de decodificar códigos de linguagem somente. É a construção de uma capacidade crítica a partir do contato com um tipo de linguagem carregada no máximo de significação. A poesia, como ele dirá depois sobre os ideogramas, que veremos mais à frente, em especial na parte 2 dessa aula, é a linguagem que significa. Por isso, Pound vai propor uma seguinte questão. Para que você possa ler poesia, você precisa aprender a ler. Aprender a ler nessa lógica. Aprender a ler como uma prática de pensamento. Como ler de uma forma assim a se pensar? Como Pound desenvolve isso? De que maneira ele propõe essas questões? Quando ele está começando a apresentação de seu método, eu vou voltar nessa questão mais à frente, ele diz de um caso de um aluno que seu professor pede para que seja descrito por ele um peixe. O garoto, então, apresenta uma discussão biológica, né, com base nas ciências naturais do peixe. E aí o professor torna a pedir ao aluno que torne a descrever o peixe, e o aluno fica nesse exercício de tenta descrever o peixe e volta ao professor, e o professor manda com que ele descreva mais uma vez, até que o peixe morre, mas ele aprende alguma coisa sobre o peixe.
A prática de leitura que Pound coloca é: a primeira coisa que se deve fazer é olhar para aquilo que se quer ler. Não adianta eu querer ler literatura sem ler literatura. Não adianta eu querer ler uma construção social, uma instituição de poder, sem olhar para ela primeiro. O olhar sem filtro, direto para o objeto, é o que vai propor Pound com relação ao contato com a literatura. Ler como uma estrutura de pensamento é primeiro estabelecer um contato com o objeto que se quer ler, e só em seguida buscar os críticos. Isso faz, só por si, o livro ser importantíssimo dentro de uma tradição de crítica que vem desde o século XVIII até o século XX, como uma crítica que não se preocupa num primeiro momento com critérios objetivos de análise. Objetivos de se olhar o objeto mesmo, dessa construção de um olhar sobre. Para que a gente possa entender por que o ABC da leitura é um livro tão importante, por que ele direciona esse olhar, a gente precisa voltar a uma noção do que seja crítica. Por que essa noção do que seja crítica? Porque muitos chegam até o terceiro período de letras, ou às vezes passam o curso inteiro de letras, sem entender uma coisa que o Pound diz que a gente deve olhar para ela, o que é crítica. A gente tem uma noção formada pelo senso comum do que seja isso, mas não para olhar para o conceito propriamente dito. E é isso que nós vamos fazer agora. Primeiro, então, eu vou partir do senso comum. Vamos lá. Então, as pessoas geralmente usam crítica como uma noção de análise pejorativa sobre algo. Então, se eu estou conversando com alguém, estou no bar, tomando uma cerveja, sei lá, e a pessoa é muito minha amiga e ela está vestida, sei lá, de rosa, com bolinhas verdes, e eu acho aquilo ridículo, eu vou dizer para ela assim: olha, eu vou te dizer uma coisa sobre sua roupa, eu vou fazer uma crítica construtiva. Não se vesta assim, que é ridículo. O problema é que nessa construção aí, crítica construtiva, isso é uma banana enorme, assim, isso embanana o meio de campo, porque isso não faz sentido nenhum. Absolutamente nenhum. Porque isso parte do pressuposto de que a pessoa, quando diz uma coisa dessa, eu vou tecer com você uma crítica construtiva, ela não tem a menor noção do que seja o conceito de crítica de fato. Ela tem uma leve percepção do que seja, a partir do que lhe é passado, carregada de preconceitos. O que é crítica, então? Já que não é isso, já que não é falar mal das coisas, não é apontar defeitos. Bom, vamos começar pela raiz da palavra no grego, né? Heidegger, num livro, numa preleção que ele dá sobre o pensamento de São Tomás de Aquino até Kant, que ficou publicada pela História da Filosofia de Tomás de Aquino a Kant, comenta que crítico tem por origem o termo grego krinein. O termo grego krine, por sua vez, é derivado do verbo grego krino, que significa distinguir, separar, julgar. Só um comentário de nota aqui. Os termos em grego foram transliterados com base em 2 livros. Transliteração é você pegar do alfabeto grego e trazer para o nosso alfabeto. Isso foi feito com base em 2 livros. Na metodologia de transliteração proposta em Entre Mito e Política, de Jean-Pierre Vernant, e do Aprendendo Grego, que consta na nossa bibliografia, da Jacta. Sempre que possível, eu vou manter os termos em grego, porque nos textos é assim que eles estão, e no texto do Heidegger é assim que está. Crine está, de fato, escrito em grego. O significado dos termos gregos usados pelos autores foram consultadas no léxico grego-inglês da Universidade de Oxford, né? O Leiden Scott, e também consta na bibliografia do final da aula. Eu vou voltar então para a citação do Heidegger. Voltando, o autor comenta que crítico tem por origem o termo grego krinein, né? E o termo, por sua vez, é derivado do verbo grego krino, que significa distinguir, separar, julgar. Na origem do termo em grego, portanto, temos que a noção de crítica é um tipo específico de distinção. Logo se vê, quando a gente pensa essa noção, crítica é uma distinção, né? Então, crítica não é falar mal de alguma coisa. Quando eu estabeleço, então, uma relação crítica com algo, eu estou estabelecendo, sobretudo, uma relação de distinção. Então, se eu critico uma obra de arte, eu quero saber se ela é uma obra de arte ou não. E se ela é uma boa ou uma má obra de arte a partir de critérios
objetivos, num segundo momento. Mas durante muito tempo isso foi feito numa ordem subjetiva. Quando eu estabeleço um pensamento crítico, eu estou então construindo uma forma de pensamento em que eu vou distinguir categorias. A construção de um olhar que vai me permitir construir categorias de pensamento. A crítica é, sobretudo, uma capacidade de distinguir problemas. Então, se, por exemplo, eu aprendo a ler de uma forma crítica o mundo, eu consigo perceber no mundo o que é preciso ser separado, o que é preciso ser analisado de forma isolada, o que deve ser recolocado no todo. E essa é uma análise que Pound propõe com relação à literatura, mas que, como eu disse, pode ser aplicada a qualquer forma de leitura. Não é uma atividade simplesmente valorativa. É uma atividade de pensamento, de construir um pensar. Sobre isso diz Heidegger, né? O ser tem de ter relação com crítica, crine, distinguir como por excelência. Essa é uma atividade constitutiva para o Heidegger, de qualquer ser pensante. De qualquer ser, porque Heidegger considera ser todo aquele que é dotado de linguagem. Então, se você é um ser de linguagem, na sua capacidade de pensamento deve sempre existir, por excelência, uma capacidade crítica, uma capacidade de distinção. Na realidade, só se torna acessível e investigável no distinguir, no destacar. Você não consegue chegar no outro sem essa capacidade, nem no ser, sem uma capacidade de distinção minimamente elaborada. A popularidade da crítica como método, a questão de se entender a crítica como uma metodologia de pensamento, na modernidade, é devotada a Immanuel Kant nas suas críticas. Kant, então, a partir dessa percepção crítica como capacidade de distinção, cria, então, uma metodologia de pensamento em que vai pensar a razão, a partir de critérios distintivos, objetivos. E ele estabelece relações com esse tipo de pensamento. Eu não vou aqui entrar no pensamento kantiano porque não é o nosso objetivo de aula, mas eu não posso dizer de crítica, e em especial de crítica literária, sem citá-lo, porque no século XVIII, um livro de Kant se torna fundamental para a constituição de uma ideia de crítica, que é o seu Crítica da Faculdade de Julgar. Na Crítica da Faculdade de Julgar, Kant vai estabelecer os critérios ou as faculdades de julgar. Ele vai distinguir, então, portanto, é uma crítica, é um texto de distinções, em que ele vai distinguir as faculdades de julgar. E inicialmente ele coloca essas faculdades de julgar em dois grupos: a faculdade reflexionante e a faculdade determinante. A faculdade reflexionante, Kant explica da seguinte maneira, eu vou ler a citação. Mas refletir, ponderar é comparar e interconectar dadas representações em vista de um conceito assim tornado possível ou com outras representações, ou com a sua faculdade de conhecimento. A faculdade de julgar reflexionante é aquela a que também se costuma chamar de pensamento. Então, a primeira faculdade de julgar é o pensamento. É aquela, então, em que eu vou refletir, ponderar, analisar, interconectar os problemas. A segunda capacidade de julgar, para Kant, é a capacidade determinante, e ela é toda a capacidade de julgar determinante é lógica. Seguindo para a citação, todo juízo determinante é lógico, pois seu predicado é um conceito objetivo dado. Um juízo meramente reflexionante sobre um objeto singular dado, porém pode ser estético, caso, antes mesmo de considerar sua comparação com outros, a faculdade de julgar não tem um conceito pronto para a intuição dada. Vincule a imaginação somente na apresentação da mesma, como um entendimento na exposição de um conceito geral. E perceba uma relação entre ambas as faculdades de conhecimento que constituem, em geral, a condição subjetiva de mera sensação, do uso objetivo da faculdade de julgar, ou seja, a concordância das duas faculdades entre si. Para ele, então, a faculdade determinante, que é o raciocínio lógico, deve assessorar a capacidade de reflexão para que você possa julgar um objeto. Eu não consigo julgá-lo somente a partir da atividade reflexiva e também não consigo julgá-lo somente de uma forma lógica. Eu preciso juntar a condição determinantemente lógica e objetiva, em que eu vou criar conceitos a partir da minha relação com os objetos,
para, junto com a atividade de interconexão reflexiva, julgar. É claro que eu não vou aqui entrar nas questões de juízo como um juízo legal ou como a discussão do direito, que vai então problematizar a tensão da faculdade de julgar. O que nos interessa de perto, na crítica da faculdade de julgar, é como Kant pensa o julgamento e o juízo estético. Isso é importante porque a noção de julgar estético que Kant desenvolve na crítica da faculdade de julgar orienta o olhar da construção da crítica moderna e, consequentemente, da crítica de arte. Quando a gente fala da construção de uma ideia de crítica moderna e, consequentemente, de crítica de arte, eu estou citando todo o romantismo alemão, praticamente. A crítica da faculdade de julgar de Kant estabelece os valores, e aí eu estou falando de valores subjetivos, que vão orientar o olhar estético diante do objeto. Vamos, então, a como Kant entende a crítica da faculdade de julgar estético. Um juízo estético, em geral, pode, portanto, ser definido como aquele juízo cujo predicado jamais pode ser o conhecimento, o conceito de objeto, ainda que possa conter as condições subjetivas para um conhecimento em geral. Em tal juízo, o fundamento é a sensação. Agora, há uma única sensação, assim chamada, que jamais pode tornar-se conceito de um objeto, e ela é o sentimento de prazer e desprazer. Ela é meramente subjetiva. Um juízo estético é, portanto, aquele cujo fundamento de determinação repousa em uma sensação que é imediatamente ligada ao sentimento de prazer e desprazer. Quando a gente fala de uma crítica subjetiva, é disso que a gente está falando, num certo sentido. Quando Kant estabelece que para o julgar estético é preciso levar em consideração a noção de prazer e desprazer, estamos falando de uma relação subjetiva do contato com o estético. E claro, é preciso definir o que é estético, como pensar na noção estética a partir da relação com uma definição que vai ser formatada no século XVIII, que é a definição moderna de arte e, consequentemente, a noção moderna de literatura. Mas vale ainda a gente pensar a seguinte questão. Quando eu entro num julgamento subjetivo do valor estético, eu estou entrando numa seara muito complicada. A seara de dizer aquilo que me dá prazer e aquilo que me causa desprazer, tomando a minha percepção como uma percepção universal. Essa é uma percepção muito comum no pensamento kantiano. Eu me coloco como receptor do elemento porque há em mim uma essência que é, portanto, universal, que me faz humano em todas as condições. Essa noção de uma universalidade de uma recepção, ou seja, eu, enquanto eu mesmo, sou capaz de ser a definição moral e a condição de valor ativa, de estética para toda uma universalidade, acaba por influenciando o espírito universalista romântico, que acredita numa essência humana universal. Essa essência humana universal é aquela que, por exemplo, definiria as relações humanas ad infinitum, né? Ou seja, independente do tempo histórico, da condição social em que estivermos, das nossas condições de linguagem, há em nós algo de humano que nos faz universais e que, portanto, deveremos sempre manter assim. Para explicar, por exemplo, como que o pensamento do Kant influencia nessa noção de juízo de valor estético, eu vou usar um trecho do Objetos Trágicos, Objetos Estéticos, de Friedrich Schiller. O sentimento de sublime consiste, por um lado, no sentimento de nossa impotência e imitação para abarcar um objeto. Por outro lado, contudo, no sentimento de nossa supremacia, que não se assusta com qualquer limite, com quaisquer limites, e que submete espiritualmente aquilo a que sucumbem nossas faculdades sensíveis. O objeto do sublime está, portanto, em conflito com a nossa faculdade sensível. Essa inconformidade afins essa inconformidade afins tem de necessidade de despertar desprazer em nós. Então, o conflito que existe com o sublime é aquele que vai nos colocar da ordem do sensível. Isso é extremamente complicado na construção de uma ideia de crítica, porque parte do pressuposto de que o objeto estético deve estar ligado a uma ordem de prazer e desprazer.
Isso perdura por tanto tempo na história da crítica e isso se aprofunda tanto na sociedade romântica que ainda hoje a gente acredita que em algum momento obra de arte ou boa literatura é aquela que me faz sentir qualquer coisa. É tão romântico acreditar nisso quanto acreditar que esse pensamento na faculdade de julgar estético é uma verdade universal. Vou dar um exemplo. Fica muito complicado, por exemplo, quando você acredita que para depreender o conhecimento que vem de uma obra de arte, ela precisa te tocar sentimentalmente. Ai, fiquei tocado pela obra de arte, aquilo me fez sentir feliz ou triste. A obra de arte não deve ser julgada no nosso tempo a partir desse critério de prazer e desprazer. Porém, é porque Kant disse isso na faculdade de julgar que isso de uma certa forma desencadeia o pensar sobre a faculdade de julgar a partir da lógica do prazer e desprazer, como Schiller faz com relação ao sublime e o trágico. Essa noção vai perdendo, ao final do século XIX e início do XX, essa condição central de prazer e desprazer. A crise, por exemplo, que existe nos estudos literários do início do século XX, a construção de uma nova proposta de crítica, ou seja, de uma nova proposta de uma linha de pensamento capaz de uma distinção do que seja o objeto estético, já não está mais tão preocupada com relações subjetivas. A virada crítica que surge no início do século XX, como por exemplo o formalismo russo, é uma virada de uma interpretação subjetiva do objeto estético para uma análise objetiva do objeto. Eu preciso olhá-lo e vê-lo em suas estruturas, vê-lo nas suas condições de significação, vê-lo a partir dos usos de palavras. Essa virada crítica, então, que deixa o subjetivo de lado, é que é importante na virada do século XX. Mas isso nasce, claro, na crítica da faculdade de julgar. E essa crítica da faculdade de julgar cria um tipo de crítico literário que vai se perpetuar ao longo do século XVIII e do início do século XIX. Né? Só para a gente fechar esse raciocínio e começar o segundo, vamos ao que está nesse slide. Nessa linha, no século XVIII, a crítica de arte e a crítica literária, via de regra, seguiram essa linha de pensamento kantiano. A crítica literária surge, então, no século XVIII, profundamente carregada de noções subjetivas de julgamento, com base na lógica kantiana de prazer e desprazer. Terry Eagleton discute tal evolução de crítica literária, inicialmente feita nos jornais e posteriormente levada às universidades europeias, no livro A Função da Crítica. A noção de esfera pública a qual Eagleton se filia é a noção proposta por Jürgen Habermas no seu Mudança Estrutural da Esfera Pública, por exemplo. Nesse livro, no livro do Eagleton, o teórico comenta a importância da crítica na formação do gosto liberal e na construção da lógica da opinião pública. Ele bate muito nessa questão da opinião pública, bate no sentido de ser enfático, porque a ideia de opinião pública está intimamente ligada à ideia moderna de privacidade, a ideia do termo privado. O público como representação de uma competência estatal, o público como o Estado propriamente dito e o privado como as condições liberais e a vida liberal. Mas para o nosso raciocínio aqui, vale dizer que esfera pública moderna é uma esfera pública burguesa e liberal e se constitui a partir da definição e estabelecimento das noções de público e privado. Para a gente tentar entender isso, é bom recuperar um pouco aquilo que diz Costa Lima no História, Ficção e Literatura. Costa Lima comenta que a gênese do conceito moderno de literatura está ligada a uma ideia de valor de classe. Por exemplo, quando Madame de Staël e Chateaubriand definem o que seja literário como os sonhos de uma nação e as grandes obras que devem ser lidas para a construção do espírito nacional, essas grandes obras são obras que trazem valores que serão considerados universais ou valores de uma nação. Esses valores são os valores da classe dominante. Então a literatura nasce num período em que a esfera pública liberal propõe uma construção também de uma noção de valores estéticos que devem ser reproduzidos.
Por essa razão, quando a gente diz de crítica e diz de crítica a público num primeiro momento, a gente tem que tomar muito cuidado de que a crítica subjetiva é geralmente uma crítica que está ligada às estruturas de classe às quais estamos ligados. A noção de crítica a público, então, é essa que vai passar por um longo período nos jornais. Ela nunca sai dos jornais, de fato. Ela começa nos jornais e, à medida que ela se complexifica, parte dela vai para a universidade e uma outra parte segue nos jornais. Essa diferença da crítica que vai, no caso da crítica literária, manter-se nos jornais e ir para a academia, é que Northrop Frye distingue em crítica público e crítica acadêmica. Para Northrop Frye, então, em sua introdução polêmica da anatomia da crítica, existe uma distinção a partir da noção de esfera pública que traz a nós dois conceitos de crítica que nos ajudou a pensar aqui. O primeiro é o de crítica público. O que seria a crítica pública? É a feita nos jornais, que possui caráter valorativo com base no gosto. Northrop Frye já escreve depois de Ezra Pound, mas ele vai comentar, por exemplo, que a importância da crítica público é que a crítica público funciona numa bolsa de valores dizendo o que é bom e o que é ruim. A crítica público é a crítica que nós mais estamos acostumados a fazer e é ainda a mais carregada de lógicas subjetivas de análise. Um exemplo, quando as pessoas dizem, por exemplo, se uma música é boa ou ruim, está se levando em consideração um gosto abstrato, uma noção de gosto que muito provavelmente é um gosto elitista. Quando eu digo, por exemplo, que andar de Ferrari é melhor do que andar de Fusca, a noção de melhor é uma noção de valor econômico, uma noção de valor de status social, uma noção de valor de comunidade. Quando a gente diz que isso é ou não é obra de arte, porque isso é bom ou é ruim, estamos analisando a obra de arte com base meramente no gosto. Um exemplo disso foi aquela grande polêmica que aconteceu há uns anos atrás, da cena do rapaz nu deitado numa exposição e que as pessoas começaram a dizer que aquilo não era arte. As pessoas não diziam que aquilo não era arte a partir dos critérios estéticos da exposição, e sim a partir de seus valores morais, dos seus valores individuais e particulares, das suas crenças, daquilo que eles julgam ser um bom valor e uma boa obra de arte, e tudo aquilo carregado de preconceitos e muito confuso, porque as pessoas não sabem muito bem o que é fazer uma crítica, e muito menos uma crítica de arte especializada. Por essa razão, a obra sofreu a pressão dos conservadores, que acreditavam que aquilo não era de bom gosto, que aquilo não era bom, que aquilo não era valorativo. A crítica a público é essa crítica que ainda se mantém ligada aos valores de prazer e desprazer, mas sobretudo aos valores que estão ligados a ideias de valores coletivos de bom e ruim. Uma crítica que se mantém de uma certa forma muito complicada até os dias de hoje em cadernos de literatura como o Folha Ilustrada, com aquelas estrelinhas dos mais vendidos, ou algumas pessoas que vão à internet dizer se gostaram ou não gostaram de determinado livro, porque o livro fez chorar ou fez sorrir. Esse tipo de análise é um tipo de análise ainda romântica, quase, antiga, ligada a uma noção de valor estético que está ligada ao prazer e desprazer. Então, só para a gente fechar essa noção de crítica pública, quando você for olhar um booktuber por aí, ele está nada mais, nada menos do que vendendo livro. E está dizendo suas impressões pessoais. Aquilo não é uma capacidade de distinção numa lógica crítica que seja uma lógica contemporânea. Aquilo é tão antigo quanto o século XVIII. Aquilo é ultrapassado no sentido de se pensar a crítica como crítica estética hoje em dia. Northrop Frye dá um segundo tipo de crítica, que é a crítica acadêmica, que é aquela que se embasa em critérios outros que não mais a noção de julgamento a partir da sensação de prazer e desprazer. A crítica acadêmica é aquela que vai se preocupar com elementos estéticos, com conceitos, com análises do texto pelo texto. Northrop Frye diz que as duas são importantes na atividade crítica. É preciso ouvir a crítica pública também, porque há na crítica pública algum tipo de informação importante. É claro, porque nisso está uma relação de empatia, de simpatia com a obra literária ou não. Mas mais do que isso, não é possível analisar uma obra somente pela sua boa indicação de texto.
O que eu mais gosto é que nos tempos das redes sociais, nessa maluquice que a gente vive de autoexposição, o que mais tem é gente pedindo indicação de coisa e não querendo ir dar a cara a tapa, bater e escolher por si só as coisas que estão dispostas, né? Essa é uma crítica que está presente aí, essa é uma metodologia crítica que propõe Ezra Pound. Por exemplo, ele diz que você não deve procurar alguém e esperar que esse alguém te diga o que fazer. Você deve ir até as coisas e, a partir do contato com elas, criar os seus parâmetros e medidas se aquilo é bom de se fazer ou não. Por exemplo, eu quero ver um filme na Netflix, eu vou lá e vejo o filme e não fico caçando indicação dos outros como um filtro do meu contato com o objeto estético. Esse filtro geralmente é um filtro de gosto e, por ser um filtro de gosto, é um filtro subjetivo que não necessariamente está levando em consideração um critério de distinção claro. Ele está ligado a valores subjetivos, e valores subjetivos são carregados de construções históricas, coletivas e sociais. Nesse sentido, a gente volta, então, para a noção de leitura da Ezra Pound. Então, a gente foi lá na noção de crítica, viu que crítica não é um julgamento pejorativo, viu que crítica não é falar mal dos outros, que a crítica é uma capacidade de pensamento, uma faculdade de distinção. Então, percebemos que Kant acredita, no primeiro momento, que a faculdade de julgar é uma faculdade que nos faz na ordem da subjetividade. Entendemos que essa noção de faculdade de julgar perdura ao longo do século XVIII e XIX, mas tem uma virada do século XX, quando a noção de julgamento deixa de lado a subjetividade e passa a ser focada em questões estéticas objetivas, olhar a obra de arte por ela mesma. Então, Pound propõe em seu método, antes da anatomia da crítica, ou seja, antes dessas categorias que Northrop Frye chama de público e acadêmico, de crítico público e crítico acadêmico, então ele propõe seu método antes da anatomia da crítica ser publicado. Isso mostra, em certa medida, que além das demais correntes críticas do século XX, como o formalismo russo, por exemplo, Pound contribui para uma viragem na abordagem do texto literário fora do julgamento do sentimento de prazer e desprazer que é forte na crítica até o final do século XIX. Além disso, como dissemos, para ele é preciso ensinar a ler literatura, porque assim ensina-se a ler de uma forma mais profunda qualquer manifestação de linguagem. Isso traz um ponto importante. Para se pensar a leitura como crítica, toma-se como texto a ser lido nesse ABC, no método de alfabetização de um tipo específico de leitura, a poesia, e não a literatura no sentido mais amplo. Isso porque, como o próprio autor diz, ela é, de todas as formas literárias, a que consegue, em maior potência, ser linguagem carregada de significado até o máximo grau possível. Em outras palavras, também de Pound, a mais condensada forma de expressão verbal. Então, se eu quero construir um olhar crítico do mundo, se eu quero aprender a ler criticamente o mundo, se eu quero seguir um abecedário, se eu quero aprender a ler a partir do princípio, a primeira coisa que eu preciso saber é ler o texto mais difícil e não mais fácil. Por isso, começar pela poesia, porque a poesia tem uma capacidade múltipla de comunicação, mas a poesia não diz tudo de todas as coisas. Essa é uma questão central. Deve-se começar sempre pelo texto objetivo, pelo texto literário. Eu chego ao objeto estético primeiro, eu não procuro um filtro antes. Pound vai dividir isso na sua metodologia de uma forma um pouco mais clara. Ele diz que, ao invés de você procurar o crítico para dele partir para a obra de arte, você deve antes ir à obra de arte e dela partir para ir ao crítico, caso julgue necessário. Isso cria uma coisa muito boa e é uma questão pessoal minha nas minhas atividades de orientação e de contato com os meus alunos. Via de regra, as pessoas dão supervalorização às fortunas críticas e deixam de lado, às vezes, os textos literários. Por exemplo, a pessoa quer analisar determinado conto do Guimarães Rosa, aí você começa dizendo assim, vai lá e lê a fortuna crítica toda do Rosa. Não. Primeira coisa que um pesquisador de literatura tem que fazer, caso queira estudar o Rosa, é ler Guimarães Rosa. Depois de ler tudo do Guimarães Rosa,
Aí você vai à crítica. Esse é um movimento que Pound a todo momento indica. Você deve primeiro começar a ler literatura. Então, assim, eu quero construir um olhar sobre o cinema. Então eu vou assistir filme. Essa é a minha primeira questão. Depois de eu assistir uma porrada de filmes, se eu quero dialogar com alguém para saber se o que eu estou pensando faz algum sentido, aí eu procuro os críticos de cinema. Eu não vou, então, aos críticos de cinema para que eles funcionem como balconista de loja me dizendo o que eu devo comprar ou não. Eu vou a eles para um debate, para um diálogo. É assim que Pound propõe o seu método, né? Como eu disse, o método a gente vai analisar na próxima aula mais profundamente, mas inicialmente é isso. O aluno deve primeiro ter contato com a obra e depois de ter contato com a obra, criar os seus parâmetros de juízo para, a partir dele, seguir para os outros contatos e os diálogos que ele terá com a fortuna crítica. Para um aluno especificamente de letras, isso é fundamental, porque há uma dúvida muito grande de como é que eu faço uma análise de um poema, como é que eu me torno um crítico literário, como é que eu vou, sei lá, fazer minha monografia de fim de curso, como é que eu vou trabalhar isso? Lendo literatura. Essa é a primeira coisa. Porque é o que Pound diz, não é possível ensinar literatura. É impossível ensinar a ler, mas não ensinar literatura. Literatura se lê. Como a literatura se lê, eu primeiro começo por ela. Né? Não adianta nada fugir disso. Né? E nem adianta ir à crítica e querer, ou à teoria, e querer que o poema te diga o que está na teoria. Se o poema não diz o que está lá, ele não vai dizer. Por isso, todas as vezes que vocês olharem no Facebook alguém falando assim, me indiquem filmes, por favor. Desconfie, essas pessoas não têm parâmetro para escolher por si sós os filmes que querem assistir. Porque estão se preocupando com a opinião pública, uma noção de gosto coletivo, e não do seu próprio critério de escolha. Pra gente, então, com isso a gente termina os primeiros 2/3, né? Os primeiros 3/4, né? 2/3 não, 3/4 da aula. A gente discutiu, então, o que é, só para recapitular, o que é o título do livro, qual a noção de leitura e como essa noção de leitura nos norteia para a construção de um espírito crítico. Percebemos o que é a crítica como uma atividade de distinção e em seguida de pensamento. Percebemos como essa crítica se faz ao longo do século XVIII com base na subjetividade e dissemos brevemente que no início do século XX ela vira, ou seja, a subjetividade sai de cena e a objetividade na leitura entra como critério. E aí, portanto, novos métodos analíticos precisam ser desenvolvidos, novos critérios precisam ser criados e Pound propõe no seu abecedário um critério e uma metodologia que serão desvendados na próxima aula. Pound vai dizer, no seu título condensado, que não é possível ensinar literatura, mas que é possível ensinar a leitura. Por isso, a construção da tradução de ABC da literatura nos coloca num grande problema. Num problema porque não é um abecedário de literatura. Ele não está ensinando literatura em absoluto. Ele está ensinando a ler. É preciso aprender a ler. Essa é a questão central proposta pelo livro. E ler a partir dos seus critérios. E para que você possa construir os seus critérios, quanto mais leitura você tiver, melhor. Por isso Pound vai dizer, se você quer aprender sobre pintura, vá ver os quadros. Se você quer aprender sobre teatro, vá ao teatro. Se você quer aprender sobre cinema, vá ao cinema. Mas, por favor, faça tudo isso depois do fim dessa quarentena. Enquanto não é possível ir ao teatro, enquanto não é possível ir ao cinema, é possível ir ao Netflix e ver os filmes. Mas ir para ver os filmes sem um filtro da crítica. Sem um filtro daquele que vai dizer para você se aquilo presta, se aquilo não presta, se aquilo vale a pena, se aquilo não vale. É você que deve construir esses critérios. Essa é a ideia que Pound propõe. E a literatura é o lugar de partida para Pound, porque a literatura não está aí para facilitar a vida de ninguém. Se o poema, então, é um máximo de capacidade comunicativa e significativa com o mínimo de palavras, ler o poema é a atividade mais difícil de leitura que temos.
porque eu preciso decodificar o poema, eu preciso entender quantas mensagens ele possui, o que ele quer me dizer de várias maneiras, e nenhuma delas é como ganhar dinheiro em 6 meses, ou como ser feliz em 3 semanas, ou como mudar o meu mindset. A literatura não está aqui para resolver problema nenhum de absolutamente ninguém. Como a literatura e a arte não têm essa função de resolver problemas de absolutamente ninguém, ou de dizer para você ser feliz ou triste, ou para te dar só deleite e entretenimento, a literatura, então, é o lugar de partida para você construir leituras. Porque a literatura é, sobretudo, uma arte que vai lidar com a linguagem. E a leitura literária, a leitura da linguagem, nos permite, então, azeitar os organismos, mantém a linguagem viva, como nós veremos nas aulas seguintes. Só que para a gente entender alguns conceitos, assim, para a gente entender uma discussão que Pound propõe, que é essa noção de condensação poética a partir da lógica do Dichten do alemão, eu queria fazer uns passos antes, que é um exercício que eu sempre faço em aula, né? Eu estou analisando um livro e aí eu vou aos conceitos para que os conceitos possam ajudar na leitura do livro. E eu vou voltar um pouco para a noção dessa relação entre Dichten e Condensare. Pound apresenta essa relação, Dichten igual a Condensare, exatamente como está aí, no capítulo 4 do seu abecedário de leitura. Eu vou tratá-lo agora por ABC da leitura o máximo que eu conseguir e que minha cabeça me permitir, por uma questão simples. Como eu falei, ele não está falando de literatura, ele está falando de uma atividade de leitura. Bom, para isso eu queria começar explicando o seguinte. A relação que existe entre Dichten e a sua tradução para o português poesia não é uma relação direta. Dichten não significa a mesma coisa que a raiz etimológica do grego poesia. A gente traduz por poesia, por poema, traduz por poetar, por exemplo, escrever poesia, o Dichten, ou Dichtung como poesia e o Gedicht como poema, na falta de termo melhor. Porque as raízes etimológicas dos termos dizem coisas completamente diferentes. É em cima dessa discussão que eu vou partir, porque isso explica como Pound entende o Dichten, como Pound entende o poetar e como ele entende poesia. Ele entende poesia muito mais numa lógica de tradição alemã do que na ideia grega do termo. Para isso, um passo antes, teoria das mais básicas, né? De onde vem a palavra poesia? E de onde vem a palavra, então, poeta, poético, poetar, etc. Essas palavras vêm do verbo grego poeo, e também da palavra poiesis. O verbo grego poeo significa fazer, fabricar, e poiesis é o processo de fabricação. Quem inicialmente distinguiu o uso desse verbo e colocou esse verbo para a produção de poemas foi Platão. Eu vou ler aqui o que Platão diz, tanto no Banquete quanto na República, sobre esse poeo, sobre esse fabricar que ele reduz aos versos e à música. Tá? Primeiro, a aceitação do Banquete. Sabes que poesia é algo de múltiplo. Poesia, aqui, poiesis, né? Sabes que poesia é algo de múltiplo, pois toda causa de qualquer coisa, passar do não ser ao ser é poesia. Ou seja, tudo aquilo que é fabricado, né, tudo aquilo que se fabrica é poesia. De modo que as confecções de todas as artes são poesias. Artes aqui também no sentido de ofício, tá? Não é no sentido clássico ou no sentido, não é no sentido moderno de arte, não. É no sentido de ofício. Tudo que se é oficiado, né? Fazer uma arte é mexer com um determinado tipo de ofício. E aí todos os ofícios, então, são poesia. E todos os artesãos, poetas. Todavia, tu sabes que estes não são denominados poetas, mas têm outros nomes, enquanto de toda a poesia uma única parcela foi destacada, a que se refere à música e aos versos, e com o nome do todo é denominado. Poesia é, com efeito, só isso que se chama, e tem ênfase essa parte da poesia poetas. E aí ele está falando dessa restrição que ele faz do verbo fazer, em grego, tirando o fazer do artesão, o fazer do oleiro, o fazer
o fazer técnico e restringindo esse fazer técnico ao fazer da imitação, né, da poesia. A parte da alma que, e aí a citação da República abaixo, a parte da alma que em nossas desgraças pessoais tentamos refrear, que tem sede de lágrimas e gostaria de suspeitar e lamentar-se à vontade, pois é essa a sua natureza, é justamente a parte que os poetas dão satisfação e prazer. E aí Platão está falando dessa noção de um poeta já voltado à musiqué e um poeta voltado à produção de poesia lírica, das outras muitas manifestações do trágico, etc. Já não está mais usando o poeo no sentido de fabricação. Quanto ao amor, à cólera e a todos os movimentos dolorosos ou agradáveis da alma que são inseparáveis de todas as nossas ações, pode-se dizer que sobre eles a imitação poética produz os mesmos efeitos, visto que, embora fosse preciso estancá-los, ela os irriga e nutre, transformando-nos em servos das faculdades que, ao contrário, deveriam obedecer-nos para que nos tornássemos mais felizes e melhores. Bom, ele vai dizer então em seguida, quando ele diz essa noção dos sentimentos e dos movimentos dolorosos e agradáveis da alma, que a poesia enfraquece os virtuosos, etc. Para a gente entender, então, poesia está ligada a uma noção de fabricação. Essa noção de fabricação tem que ficar muito clara, né? Porque ela está ligada a uma noção grega também de técnica. O poeta não é só aquele que faz, é aquele que faz dentro de uma noção técnica. O Jean-Pierre Vernant vai diferir no Mito e Pensamento entre os Gregos a noção de produção técnica, de poio, da noção de praxis. Né? Qual é a diferença que existe entre a poética e o poio e a praxis? Para ele, a praxis é uma atividade que depende da relação com os deuses. Então, por exemplo, eu vou plantar alguma coisa, eu preciso cultuar determinado deus para que aquilo nasça. Né? Eu preciso estabelecer uma relação com o natural que vai até determinado momento. Por mais que eu domine a atividade agrícola com processos de plantio, se chover, por exemplo, se tiver uma geada, eu perco a plantação. Então eu não tenho como lidar com a natureza sem uma relação de cumplicidade e sem esperar dela os intempéries. Os gregos entendiam essa relação com a relação com o divino. Quem governa o mundo natural é o mundo divino. E então eu preciso de uma série de rituais para manter essa relação coexistente. Porém, na atividade de produção técnica, eu não tenho essa relação com o divino. Eu produzo algo, mas eu produzo algo não porque eu inventei algo. Eu trago esse algo a partir do que me é dado como modelo ou a partir do que eu vejo. Essa é a relação que eu vou ter com a palavra. Por isso, no fazer poético está incluída uma noção grega de técnica. Para isso eu vou ler, então, o que o Jean-Pierre Vernant explica sobre essa noção de técnica, que é a palavra que vai dar a nossa palavra moderna técnica. Bom, vamos ao slide. Com efeito, a técnica visa produzir em uma matéria um eidos, aquilo que é visto uma forma como a saúde ou uma casa. Então, quando eu vou produzir algo, eu vou produzir a partir de um modelo. Essa ideia de modelo é importante para a gente entender, inclusive, o que Aristóteles vai discutir na poética. Né? Aristóteles está propondo modelos. Esta produção pressupõe a aplicação de uma dynamis. Essa dynamis é uma habilidade para fazer algo cuja técnica é, de certa maneira, o modo de uso. Então, por exemplo, a técnica não é o que me permite fazer algo. A técnica é a aplicação de uma dynamis, de uma habilidade. E a habilidade é algo que eu apreendo ao longo da vida, que eu aprendo e apreendo ao longo da vida. Heidegger vai dizer que essa dynamis que está contida na noção de técnica é que faz com que ela seja um saber de onde eu sempre posso tornar a começar. Ou seja, a técnica é aquilo que me permite sempre fazer uma coisa nova, independente das ferramentações que eu tenho. Ela é, nessa lógica heideggeriana, uma lógica de princípio, ela é um a priori. Né? Enquanto em Descartes, o artesão conhece sua profissão porque compreende o mecanismo de sua máquina,
A técnica consiste em saber utilizar como e quando convém uma dinamis, que não é concebida diversamente conforme se trate de uma força natural ou de um utensílio fabricado. Então não adianta nada eu dominar uma técnica vazia. A técnica, na verdade, é o domínio da habilidade. Se eu tenho a dinamis, se eu tenho essa habilidade e consigo aplicá-la em qualquer situação, a aplicabilidade dessa habilidade é a técnica. Mas isso só se faz a partir de um modelo, de uma eidos. Então, quando vocês vão a Peri Poeticas Techne, né, o entorno da técnica poética, livro que foi exaustivamente traduzido como Arte Poética de Aristóteles, ou A Poética de Aristóteles, a gente perdeu um pouco essa noção de entorno da técnica poética. Peri Poeticas Techne, que é o título completo da poética, é em torno da técnica. Quais habilidades eu preciso ter para produzir um poema? Qual é essa técnica poética? Quais são os meus modelos? Porque eu preciso sempre desse eidos, desse modelo, dessa forma, para saber como produzir, como fazer. Então, na base da ideia da produção do poema está a ideia de fazer. Isso tem que ficar muito claro. E é de fazer numa lógica muito grande, numa lógica de produção que depende de um eidos e depende de um dynamos. Depende de uma técnica. A poética é um fazer, então, técnico nesse sentido. Só que durante um determinado momento houve a interpretação de que a noção de poeta, essa noção de fazer do verso grego, fazia do poeta um criador. O poeta cria coisas. E com relação a essa noção de criação, Ernst Curtius chama a nossa atenção. Quando chamamos o poeta de criador, estamos empregando uma metáfora teológica. As palavras gregas poesia e poeta têm significação tecnológica no sentido de técnica que falamos, e de modo algum metafísica ou religiosa. No entanto, nenhum povo sentiu com mais intensidade do que os gregos o caráter divino da poesia. Esse elemento divino, justamente por ser divino, é um ser fora e acima do homem que, como musa, recebe a sua dignidade metafísica, não da subjetividade do poeta, mas de uma instância sobre-humana. Só para explicar essa relação um pouco, e aí eu vou citar aqui, voltando ao slide, só para que vocês possam anotar, para quem quiser saber um pouco mais sobre essa relação divinal que o poeta tem no mundo grego, eu indico o Mestres da Verdade na Grécia Arcaica, de Marcel Detienne. Nesse livro, Detienne vai recuperar, a partir da análise do período palaciano e de como isso fica ao longo do período grego clássico, qual é o lugar de Mestre da Verdade do Aedo e depois Platão do poeta. Né? Para que fique um pouco lógica essa relação, eu vou voltar naquilo que o Marcel Detienne fala sobre o poeta, sobre o Aedo, né? Essa Grécia arcaica. O Aedo, quando precisava cantar alguma coisa, ele precisava evocar as coisas. Para o homem grego arcaico, tudo que ele sente, tudo que ele vive, todas as experiências dele são experiências exteriores. Não existe uma noção de subjetividade como a subjetividade moderna. É preciso, então, que isso venha de fora. Então, se eu, por exemplo, me apaixono, eu não me apaixono ou estou amando, não porque o meu coração ou o meu ser se apaixonou pelo de outra pessoa. Uma divindade, Eros, me trouxe aquele amor e me fez sentir aquele determinado tipo de atração por uma outra pessoa. Então, a noção de um amor de dois seres na lógica sexual, do desejo sexual, se faz vindo de fora. Da mesma maneira, é preciso, para que você possa produzir, né, o canto, que a musa entre no seu corpo e então cante por você. Nesse momento, então, é que na Ilíada, na Odisseia, tem o longo período da invocação. É preciso evocar a musa e a musa então entrar em você. Essa noção de entrar é de entrar no pulmão mesmo, daí a noção de inspiração. Você inspira a musa, ela canta por você, e musa em grego é tanto essa entidade que canta as 9 musas, como o próprio canto. E o que sai dessa voz da musa, o canto propriamente dito, tem um sentido de verdade, uma verdade assertórica, inquestionável, que o homem grego considera como sendo a aletheia.
A noção de associação, então, do conceito de verdade com o conceito de aletheia vem, na verdade, da construção do termo aletheia. O Aedo vai ao mundo dos mortos e atravessa o rio de Letes, e quando ele volta do rio de Letes, o rio do esquecimento, ele deve então resguardar do esquecimento o passado coletivo do seu povo. Esse resguardar o passado coletivo das glórias é fazer com que o sujeito possa permanecer na glória. Ser eterno para o ser grego é permanecer na memória coletiva de um povo. Não existe paraíso, não existe inferno, não existem essas noções católicas. Existe a noção de permanecer na glória como na memória coletiva. Então, para isso, o poeta, ou o Aedo, no caso, perdão, inspira-se da musa, traz a musa para dentro de si, para dentro de sua pneuma e então, portanto, canta. Canta uma verdade assertórica. Essa noção está na gênese da noção poética e então está ligada ainda a uma manifestação a partir de uma dinamis. Eu preciso de toda uma dinamis para poder evocar essa musa, de toda uma habilidade, para que eu possa fazer isso em qualquer lugar. A grande questão é que essa dinamis, quando a gente chega no período clássico, se torna uma atividade técnica. Fazer poesia é uma atividade técnica e uma habilidade. Essa habilidade técnica que Platão faz questão de mencionar está muito ligada aos poetas do período platônico mesmo. Simônides de Céus e Górgias escreviam poemas, cobravam por isso. Já é um período em que o mundo grego já não tem mais uma relação com o fazer do verso como tinha no período arcaico. Curtius, quando recupera isso, dizendo a noção de poesia no mundo grego é uma noção de fazer, mas os gregos, com poucos povos no mundo, tem uma relação divinal com a poesia, é disso que ele está dizendo. Na gênese do fazer poético grego está o contato com o divino, que com o tempo se perde, e com essa perda temporal, então, você tem uma nova manifestação e um novo contato com o fazer poético. Agora a gente entra numa segunda tradição, entenderam? Então, por que fazer essa volta? Porque quando a gente fala de poesia, a gente está falando de um fazer técnico. Não está falando de uma habilidade. A ideia que o verbo grego carrega é a ideia de habilidade poética. É uma técnica, no sentido de uma habilidade que eu aplico a qualquer momento e que, portanto, eu passo uma vida ali aprendendo, né? Essa habilidade está diferente da noção de Dichten. Eu vou agora explicar um pouco a relação que isso tem com o verbo alemão dichten. O verbo alemão dichten é traduzido como poetar, como fazer poético. Não tem nenhum. É o mais próximo que a gente consegue chegar dessa ideia. A partir de sua derivação, temos as seguintes palavras, né? Die Dichtung, o substantivo feminino, que é traduzido como poesia, ou conjunto de poemas, e aí Dichtungen, né, o conjunto de poesias, e das Gedicht, que é o substantivo criado a partir do particípio do verbo dichten, né, que significa o poetado, né, aquilo que é poetado e que é traduzido geralmente por poema. Esse termo dichten também cria outros dois termos, der Dichter e die Dichterin, né, o e a poeta. De acordo com Dieter Burdorf, no seu livro Einführung in die Gedichtanalyse, o termo Gedicht, oriundo, como vimos, de Dichten, tem origem no antigo alemão Titon, que tem por variação no alemão medieval Titen, que significa escrever. Essa palavra era usada para todo e qualquer tipo de escrita. Só que quando Opitz vai construir a sua poética da poesia alemã, ele restringe esse uso pela primeira vez, de acordo com Burdorf. Martin Opitz usa a expressão Gedichte em seu Buch von der Deutschen Poeterei, né, o livro de poética alemã de 1624, já restrito a todo gênero de poesia, que é, para seu verso poético contínuo, sinônimo usual do conceito latino carmen, canção. Então, na lógica de Gedicht, que vai propor Opitz, ele se aproxima da noção de canção, né? Desprovido de sistema reconhecível, discrimina seus gêneros posteriores de poesia. Poesia heróica, o epos, a tragédia, a comédia, a sátira, a ecloga, a canção pastoril, né?
A elegia ou eco, que é uma forma específica de poema em que a última palavra na linha era encurtada e repetida. Hino, um canto de louvor, e Silva, um poema de ocasião. Budorf vai dizer isso sobre a poética do Opitz pelo seguinte: Opitz é aquele que primeiro sistematiza uma poética moderna do alemão. Ele vai trazer, numa ideia bastante pretensiosa, um modelo de como fazer poesia alemã e de modernização da poesia alemã, a partir de alguns modelos que ele mesmo cria. Essa criação desses modelos partem dessa noção de Dichter. A noção de Dichter está ligada a uma noção de canção e está também ligada a uma noção de verdade, mas não de verdade assertórica como a do poeta arcaico. Ela está ligada, grego, ela está ligada a uma noção de verdade no sentido de realidade dos fatos. Né? Então, aquele que faz a canção, a Lied, ou a Volkslied, a canção popular, vai contar aquilo como se deu. É o caso de Parzival, ele vai contar aquilo como se deu. Ou o poema de Tristão e Isolda, vai contar aquilo como se deu. Ou seja, na noção de Dichter está contida uma ideia de canção medieval, e não de fazer histórico com base no pensamento poético grego. Isso nos traz uma série de novas questões. E isso explica muita coisa do livro do ABC da Literatura. Porque há, no ABC da Leitura, do Pound, uma supervalorização da poesia medieval, da canção popular medieval. Os trovadores ganham, de fato, profundo destaque e a noção melódica do verso tem muito mais importância do que o fazer imitativo ou fazer poético como uma técnica meramente poética, como Aristóteles destrincha na poética. Nesse sentido, para entendimento dessa noção do Dichter como condensare, a gente tem que, para Pound, há na essência do Dichter uma valorização da sua condição musical, e que essa condição musical está profundamente atrelada ao melos poético que ele recupera nos poemas gregos, mas que para ele a noção de melodia, a noção de canção é mais essencial e mais necessária do que o fazer poético como uma técnica propriamente dita. Né? Então, diferente da noção de fazer poético, Dichter está ligado em sua origem à ideia de escrita, e desde Opitz também ligada à ideia de canção e de canção popular. Escolher a palavra Dichter traz assim a noção de musicalidade que a todo momento Pound comenta em seu livro. Há no poema, no Gedicht, uma relação íntima com a música, conceituação que a palavra de origem grega, poesia, não carrega mais. Junto com isso, em função do recurso melódico de que o poema não pode se ver afastado, ele comenta ser o poema a forma mais condensada de linguagem. A estrutura Dichten igual a condensarem, usada por Pound, é oriunda de um comentário sobre Basil Bunting, um poeta inglês, que certa vez, ao folhear um dicionário alemão-italiano, encontrou essa relação que norteia o pensamento de linguagem carregada de significação na forma mais condensada possível. Nesse sentido, quando a gente entra nessa última discussão, a gente tem alguns pontos que são muito centrais. Primeiro, pelo seguinte: escolher o Dichter e não o poeo como aquele que vai nortear a noção de poesia faz com que Pound nos dê seu olhar sobre o poético. Ser um poeta é aquele que vai, então, orientar o olhar para um tipo de fazer escrito que está ligado à música. É preciso considerar essa condição de musicalidade no seu ABC da leitura. É uma recomendação, inclusive, dele no seu método, manter uma capacidade sonora que seja possível de ser reproduzida. Nesse sentido, o que temos, então, de conclusão até o presente momento? Quando eu entro em contato com o ABC da leitura, traduzido por ABC da literatura,
Eu tenho em mãos um livro que vai me apresentar uma técnica, uma metodologia crítica no sentido de construção dos meus critérios e dos critérios de cada um, de distinção e julgamento de um objeto qualquer. Eu vou construir, a partir de uma noção crítica, um olhar crítico e uma leitura. O que temos até o momento, então, para concluir esse raciocínio? Temos que, no ABC da leitura, Pound nos apresenta, então, uma metodologia para lermos e para lermos de uma forma ampla o mundo, mas também uma forma específica o objeto literário, mas mais especificamente a poesia. A poesia carregando nela a sua noção de dichten, de fazer poético, de um fazer poético que está intimamente ligado a uma noção de canção, mas que também está ligado na sua lógica de tradução a uma questão de condensação. O poema é a forma mais condensada de linguagem. Só há uma maneira de construir, de acordo com Pound, um olhar crítico para a poesia, para que eu possa ter um olhar ou um pensamento que me permita uma distinção a partir de critérios do que é e do que não é o poético e de qual é o grande ou o pequeno poeta, de qual é o grande e o pequeno texto. Eu só sou capaz de fazê-lo em contato direto com o poema. Só é possível construir a leitura a partir do contato direto com ela. E que só num segundo momento levará em consideração o contato com a fortuna ou com os outros comentadores do texto. Mas sem nos distanciarmos de que há na essência de todo poético um cantar já presente na forma dichten do verso, e não na noção grega de fazer. É um fazer poético que é um fazer também musical, é portanto uma noção moderna. Aproximar-se da noção de dichten é aproximar-se de um conceito moderno de poesia que vai perpassar os séculos até o século XX. Dessa maneira, a gente termina então a primeira parte da aula. Na aula que vem a gente vai ver mais profundamente o método aplicado de Pound e como esse método e como ele discute nesse método a construção do crítico e o que é o crítico. A bibliografia da aula está aí. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês e até uma próxima. Obrigado.